Se você acha que uma mulher sempre vai te avisar quando está perdendo o interesse, você já começou errado. A verdade é dura. E poucos homens estão prontos para ouvir isso. Mulher não anuncia saída. Ela simplesmente vai se afastando. E o pior, na maioria das vezes, você só percebe quando já é tarde demais. Enquanto você acha que está tudo normal, ela já está emocionalmente desconectada. Enquanto você manda mensagem achando que está sendo atencioso, ela já está te respondendo por obrigação, e enquanto você acredita que ainda tem controle da situação, ela já tomou a decisão de sair. Isso não é drama, isso é realidade. E aqui vai o mais controverso. Na maioria dos casos, o homem é o último a perceber que perdeu a mulher, não porque ela esconde bem, mas porque ele ignora os sinais óbvios. Homens tendem a focar no que a mulher diz, mas mulheres mostram tudo no comportamento. E quando o interesse começa a cair, o comportamento muda rápido, frio, seco e sem aviso. O problema é que muitos homens confundem isso com ela só está ocupada ou é só uma fase. Não é. Quando uma mulher começa a perder interesse, ela não entra em pausa, ela entra em saída. E quanto mais você tenta consertar da forma errada, correndo atrás, insistindo, pressionando, mais rápido você acelera o afastamento. Então esquece fantasia, esquece romantização. Aqui você vai ver os sinais reais, simples e diretos que mostram quando ela está perdendo interesse. Rápido. Se você ignorar isso, você perde. Se você entender, você tem uma chance de agir antes que seja tarde. 1. Respostas curtas e frias. Se tem um sinal que aparece rápido e quase sempre é ignorado, é a mudança na forma como ela responde você. Antes, ela mandava mensagens completas, perguntava coisas, entrava na conversa, tinha energia. Agora é kkk, sim, tanto faz, depois falo contigo. E aqui vai o ponto que muitos homens não querem aceitar. Não é falta de tempo, é falta de interesse. Uma mulher interessada pode estar ocupada o dia inteiro, mas ainda encontra um jeito de manter a conexão. Nem que seja com uma mensagem simples, mas com emoção, com intenção. Quando isso desaparece, não é coincidência. O erro clássico do homem é tentar compensar isso. Ela responde seco, e ele manda mais mensagem. Ela demora, e ele puxa outro assunto. Ela demonstra desinteresse, e ele tenta animar a conversa. Isso só piora. Porque quando você coloca mais esforço onde ela está colocando menos, você cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio mata qualquer atração que ainda restava. Agora presta atenção nesse cenário. Você manda: "E aí, como foi seu dia?" Ela responde horas depois: "Normal." Você tenta continuar: "Fez algo diferente?" Ela: "Não muito." Nesse momento, a verdade já está na sua cara. Mas muitos homens insistem em ignorar. Eles pensam: talvez ela esteja cansada. Mas isso acontece hoje, amanhã e depois também. Não é cansaço, é padrão. Quando a mulher está perdendo o interesse, ela começa a reduzir o investimento emocional. E a conversa é o primeiro lugar onde isso aparece. E aqui vai o alerta direto. Palavras curtas não são o problema. A falta de energia por trás delas é. Você não precisa analisar cada mensagem como um detetive. Basta observar o padrão. Se antes havia envolvimento e agora só existe resposta por educação, algo já mudou. E se você continuar fingindo que está tudo normal, você só vai se afundar mais rápido na posição de quem está correndo atrás de alguém que já começou a ir embora. 2. Demora constante para responder. Se antes ela respondia rápido e agora você espera horas, às vezes o dia inteiro, você precisa parar de se enganar. Isso não é sobre estar ocupada, é sobre prioridade. Uma mulher pode ter um dia cheio, 1000 coisas acontecendo, compromissos, trabalho, mas quando ela está interessada, você não fica esquecido. Pode não ser resposta imediata sempre, mas existe consistência, existe vontade. Quando o interesse começa a cair, a resposta não desaparece. Ela só perde urgência. E aqui está o detalhe que muitos homens ignoram. Não é o tempo exato que importa, é a mudança no padrão. Se antes era rápido e natural e agora virou lento, distante e sem explicação, algo mudou. E geralmente não é para melhor. O erro mais comum, o homem começa a justificar por ela. Ah, ela deve estar ocupada. Ela é assim mesmo. Talvez só esteja cansada. Mas no fundo, você sabe, porque não era assim antes. E aí vem o segundo erro, ainda pior. Você adapta seu comportamento para tentar manter a conexão. Você começa a esperar mais, aceita respostas atrasadas como normal, fica disponível sempre que ela finalmente responde. E sem perceber, você entrega todo o controle. Agora olha esse cenário simples.
Você manda mensagem de manhã, ela responde à noite como se nada tivesse acontecido. E você? Responde na hora. Isso cria um jogo silencioso onde ela investe pouco e você investe tudo. E quando isso acontece, o valor da sua atenção cai, porque aquilo que é sempre disponível deixa de ser especial. Entenda uma coisa: demora ocasional é normal. Todo mundo tem vida. Mas demora constante, sem esforço para manter conexão, é sinal claro. Não é sobre tempo, é sobre intenção. E quando a intenção começa a desaparecer, a distância cresce, mesmo que vocês ainda estejam conversando todos os dias. Se você ignora isso, você entra numa espera que nunca acaba. E enquanto você espera, ela já está se afastando. 3. Falta de iniciativa total. Existe uma diferença enorme entre uma mulher que está ocupada e uma mulher que simplesmente parou de tentar. E esse é um dos sinais mais claros e mais ignorados de que o interesse está desaparecendo. Ela não toma mais iniciativa. Antes, ela puxava assunto, mandava mensagem primeiro, perguntava sobre você, criava momentos, existia troca. Agora, tudo depende de você. Se você não manda mensagem, silêncio. Se você não chama, nada acontece. Se você não insiste, a conexão simplesmente morre. E aqui vai a verdade que muitos homens evitam encarar. Quando só você está fazendo esforço, já não é mais uma relação, é manutenção unilateral. E isso cansa. Mas pior que isso, diminui seu valor. Porque quando você se torna o único responsável por manter tudo vivo, você deixa de ser alguém que ela deseja e passa a ser alguém que está sempre disponível. E o que está sempre disponível, sem desafio, sem equilíbrio, perde força. Talvez você já tenha vivido isso. Você acorda e pensa nela, decide mandar mensagem. Ela responde, mas nunca inicia. No dia seguinte, você resolve testar. Não manda nada. E o que acontece? Nada. O dia passa e o silêncio dela diz mais do que qualquer mensagem. Isso incomoda, porque quebra a ilusão de que existe interesse dos dois lados. E muitos homens, ao sentir isso, fazem exatamente o oposto do que deveriam. Aumentam o esforço, mandam mais mensagens, tentam ser mais engraçados, mais presentes, mais tudo, mas não percebem que estão lutando sozinhos. Quando uma mulher está interessada, ela participa, ela investe, ela demonstra. Não é questão de jogo ou orgulho, é natural. Então, se toda interação depende exclusivamente de você, não é falta de oportunidade, é falta de vontade. E aceitar isso exige maturidade, porque é mais fácil acreditar que ela só é tímida ou não gosta de puxar assunto. Mas quando o interesse é real, até a pessoa mais quieta encontra um jeito de aparecer. Se ela assumiu na iniciativa, provavelmente já começou a assumir emocionalmente também. 4. Menos interesse em te ver. Vou ser direto. Se uma mulher começa a evitar te ver, não é coincidência, é escolha. Homens precisam parar de romantizar desculpas. No começo, ela dava um jeito, ajustava horários, criava oportunidades. Mesmo com rotina corrida, ela encontrava tempo para estar com você. Existia vontade, e isso sempre aparece em ação. Agora, tudo virou dificuldade. Essa semana tá corrida, vamos ver outro dia. Depois a gente marca. E esse depois nunca chega. Aqui vai o ponto que você precisa encarar. Quando o interesse é alto, a logística se resolve. Quando o interesse cai, qualquer detalhe vira obstáculo. E muitos homens se enganam feio nessa fase. Eles pensam, ela só está ocupada. Mas não percebem que ela está ocupada. Só para você. Porque para outras coisas, outras pessoas, outras prioridades, ela encontra tempo. Dói admitir isso, mas é necessário. Agora, deixa eu te provocar um pouco. Você aceita migalhas de atenção e ainda chama isso de conexão? Você começa a se adaptar ao pouco. Um encontro cancelado vira normal. Uma remarcação infinita vira compreensível. A ausência dela vira fase. Não é fase, é sinal. E quanto mais você aceita isso sem questionar, mais você se coloca numa posição fraca, de alguém que está disponível, esperando enquanto ela decide se aparece ou não. Isso não gera respeito, não mantém atração, gera acomodação. E quando uma mulher percebe que pode te deixar em segundo plano sem consequência, você já perdeu espaço. Homem, acorda. Interesse real se mede em atitude, não em promessa. Se ela queria te ver, você saberia. Não teria dúvida, não teria esforço unilateral, não teria essa sensação constante de estar tentando encaixar algo que não flui. Quando encontrar alguém vira esforço só de um lado, já deixou de ser natural. E quando não é natural, dificilmente volta a ser. Então para de insistir onde você já não é prioridade.
Porque quanto mais você tenta forçar a presença na vida dela, mais ela sente vontade de se afastar. 5. Conversas sem emoção. Esse aqui é silencioso, mas destrói tudo. A conversa ainda existe, vocês ainda falam, mas algo mudou e você sente. Antes tinha leveza, risadas, provocação, interesse. A conversa fluía sem esforço. Agora, parece um formulário: pergunta, resposta, fim. Não tem energia, não tem envolvimento, não tem conexão. E o mais perigoso é isso. Como ainda existe comunicação, muitos homens acham que tá tudo bem. Mas não está, porque não é sobre falar, é sobre como ela fala. Uma mulher interessada não conversa só por educação. Ela se envolve, ela reage, ela participa emocionalmente. Quando isso desaparece, a conversa vira obrigação. E você percebe nos detalhes. Ela não desenvolve assunto, não reage com entusiasmo, não entra na sua vibe. Você manda algo engraçado. Ela responde seco. Você tenta criar clima. Ela ignora. E aí você começa a se esforçar mais. Tenta ser mais interessante, mais divertido, mais presente. Mas quanto mais você força, mais artificial fica. E aqui vai a verdade que poucos aceitam: conexão não se cria sozinho. Se só você está tentando manter a energia viva, já acabou. Só não foi oficializado ainda. E talvez o pior sentimento seja esse: você está ali, conversando com ela, mas parece que ela já não está mais ali com você. Está distante, fria, desligada. E isso mexe com sua cabeça. Você começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Mas nem sempre é algo que você fez. Às vezes, ela só perdeu o interesse. Simples assim. E quando isso acontece, a emoção desaparece primeiro, antes mesmo dela se afastar totalmente. Então presta atenção. Não se iluda com frequência de conversa. Falar todos os dias não significa conexão. Se não existe emoção, presença e troca real, você só está mantendo contato com alguém que já está saindo da sua vida aos poucos. 6. Sempre ocupada para você. Presta atenção nisso, porque aqui muitos homens se enganam feio. Ela não desapareceu, ela não sumiu completamente. Ela ainda responde, ainda aparece de vez em quando. Mas sempre tem uma coisa em comum. Ela nunca tem tempo para você. Sempre tem algo, sempre tem um motivo, sempre tem uma justificativa. Hoje não dá, semana tá puxada, depois a gente vê isso. E o problema não é estar ocupada. Todo mundo tem vida. O problema é estar ocupada. Só quando envolve você. Porque quando uma mulher quer, ela não te encaixa na agenda. Ela cria espaço. Nem que seja pouco tempo, nem que seja simples, mas acontece. Agora, quando o interesse cai, você vira a opção de sobra. Aquilo que ela considera só quando não tem nada melhor. E aqui vai a parte difícil de ouvir. Você aceita isso. Você entende. Você releva. Você continua ali, disponível, esperando uma brecha. E sem perceber, você entra num papel perigoso, o cara que aceita qualquer resto de atenção. Deixa eu ser direto com você. Isso não é paciência, isso é falta de posicionamento. Você começa a girar em torno da disponibilidade dela enquanto ela não faz o mínimo esforço para girar em torno de você. E isso destrói o equilíbrio. Agora pensa comigo. Quando alguém realmente importa para você, você vive dizendo "tô ocupado" para essa pessoa? Ou você tenta, de alguma forma, manter presença? A resposta é óbvia. Então, por que você continua acreditando que com você é diferente? Não é. A realidade é simples. Quando ela começa a te tratar como algo que pode ser adiado constantemente, é porque você já deixou de ser prioridade. E quanto mais você aceita isso sem reação, mais confortável ela fica em te deixar por último. Homem, acorda para isso. Interesse real não vive de desculpas constantes. Pode existir um imprevisto, um dia corrido, uma semana difícil. Mas quando vira padrão, virou sinal. E se você continua ali, disponível o tempo todo, mesmo sendo sempre deixado para depois, você está ensinando exatamente como ela deve te tratar. E depois não adianta reclamar do resultado. 7. Evita contato físico. Aqui é onde a verdade fica impossível de esconder, porque palavras podem enganar, mensagens podem confundir, mas o corpo não mente. Quando uma mulher começa a evitar contato físico, algo já mudou internamente. Antes, o toque era natural. Um abraço demorava mais, existia proximidade. Ela encostava em você sem pensar. Havia conforto. Agora, tudo parece distante. O abraço fica rápido, o toque desaparece. A proximidade vira desconforto. E você sente. Mesmo que ninguém diga nada. E aqui está o erro de muitos homens. Eles fingem que não perceberam. Continuam agindo como se nada tivesse mudado. Tentam puxar mais contato, mais aproximação,
mas ignoram o sinal mais claro que existe. Porque o contato físico é reflexo direto da conexão emocional. Quando ela está envolvida, ela quer estar perto. Quando ela está se afastando, o corpo acompanha. Não é algo que ela decide racionalmente, simplesmente acontece. E quanto mais você força esse contato, tentando abraçar, tocar, criar intimidade, mais estranho fica, porque não é recíproco. E quando não é recíproco, vira pressão. Agora deixa eu te colocar numa situação simples. Vocês estão juntos, sentados próximos. Antes ela encostava em você. Hoje mantém distância. Você tenta puxar ela mais para perto e ela reage de forma neutra ou até se afasta levemente. Esse pequeno movimento diz tudo, mas muitos homens ignoram. Preferem acreditar que é coisa da cabeça. Não é. O corpo dela já tomou uma decisão que talvez ela ainda nem verbalizou. E aqui vai a verdade direta. Atração não precisa ser forçada. Quando existe, ela flui. Quando desaparece, nenhum esforço seu consegue recriar aquilo na base da insistência. Então para de tentar recuperar conexão física sem antes entender o que já se perdeu emocionalmente. Porque insistir nisso só faz você parecer desconectado da realidade. E isso afasta ainda mais. Se o toque sumiu, é porque algo maior já começou a desaparecer também. 8. Para de se importar com sua atenção. Aqui é onde muitos homens se iludem completamente. Eles acham que ainda tem valor na relação, mas não percebem que a atenção deles já não significa mais nada para ela. Antes, quando você sumia um pouco, ela sentia. Quando você demorava, ela perguntava. Quando você dava atenção, ela valorizava. Agora, tanto faz. Você pode responder na hora ou horas depois. Não muda nada. Você pode aparecer ou desaparecer. Não gera reação. E isso deveria te preocupar muito. Porque quando sua atenção deixa de ter impacto, você deixou de ser emocionalmente relevante. E aqui vai a parte que incomoda. Muitos homens, ao perceber isso, fazem exatamente o contrário do que deveriam. Eles aumentam ainda mais a atenção, mandam mais mensagens, elogiam mais, tentam estar mais presentes, achando que isso vai reacender algo. Mas não reacende. Só reforça uma coisa, que você está disponível demais e sem nenhum tipo de escassez. E aquilo que não tem valor percebido é facilmente ignorado. Agora pensa comigo, se você tira algo de alguém e essa pessoa nem percebe, esse algo ainda tem valor para ela? A resposta é não. E quando sua presença ou ausência não gera diferença, você já saiu da posição de prioridade há muito tempo. Talvez você já tenha sentido isso. Você decide dar um espaço, parar de puxar tanto e espera alguma reação, mas não vem nada, nenhuma pergunta, nenhuma tentativa de aproximação, nenhum sinal de falta. Esse silêncio fala mais do que qualquer palavra. E mesmo assim, muitos homens voltam correndo, tentando recuperar um lugar que já não existe mais. Homem, acorda. Atenção só tem valor quando é percebida como algo que pode ser perdido. Se você entrega o tempo todo, sem critério, sem limite, ela se acostuma. E quando ela se acostuma, ela para de valorizar. E quando para de valorizar, o interesse já está praticamente no fim. 9. Prioridades mudam rápido. Esse sinal aqui é brutal, porque ele mostra, sem filtro, onde você realmente está na vida dela. No começo você era incluído, agora você é substituído. Antes, ela organizava o tempo e você fazia parte. Agora, a vida dela acontece e você fica de fora. E não é que ela não tenha tempo, é que outras coisas começaram a ser mais importantes. Amigos, eventos, trabalho, redes sociais, qualquer coisa. E o problema não é ela ter uma vida. O problema é você ter deixado de fazer parte dela. Aqui vai a verdade que muitos homens evitam encarar. Prioridade não se negocia, se demonstra. Quando você importa, você está naturalmente incluído. Quando não importa mais, você começa a ser encaixado ou até descartado. E tudo isso acontece de forma sutil. Ela começa a cancelar planos com você, mas mantém outros, diz que está ocupada, mas você vê ela disponível para outras coisas. E isso cria uma confusão na sua cabeça. Porque você pensa, se ela tem tempo para isso, por que não para mim? A resposta é simples e dura, porque aquilo virou mais importante que você. E nesse momento, muitos homens cometem um erro crítico. Eles competem por atenção, tentam ser mais interessantes, mais disponíveis, mais presentes. Mas isso não resolve, porque você não deveria precisar competir por espaço na vida de alguém que diz gostar de você. Agora deixa eu te colocar de frente com a realidade. Se alguém precisa escolher entre você e outras coisas constantemente, e você não é escolhido, isso já é uma escolha. Só que muitos homens se recusam a aceitar isso. Eles continuam ali, esperando voltar a ser prioridade.
sem perceber que já foram rebaixados faz tempo. E quanto mais você aceita esse novo lugar, mais difícil fica sair dele, porque você normaliza ser opção. Homem, entenda, quem quer te manter por perto, te coloca por perto, sem esforço exagerado, sem confusão. Sem essa sensação constante de estar sendo deixado para depois. Se você precisa se perguntar onde você está na lista de prioridades dela, você já não está no topo. E quando isso acontece, o interesse já está escorrendo pelos dedos. 10. Você sente que está forçando tudo. Esse é o último sinal. E talvez o mais honesto de todos. Porque antes de qualquer comportamento externo, existe algo que você sente e não consegue ignorar. A relação deixou de ser leve. Tudo agora exige esforço. Tudo precisa ser puxado por você. Nada acontece naturalmente. E lá no fundo, você sabe. Mas tenta negar. Você se convence de que é só uma fase, que com mais esforço, mais paciência, mais dedicação, tudo volta ao normal. Não volta. Porque quando uma conexão é real, ela não precisa ser carregada nas costas por uma pessoa só. Ela flui. Agora, quando você começa a sentir que está segurando tudo sozinho, já não é mais conexão, é insistência. E insistência nunca cria atração. Aqui vai a parte que muitos homens evitam encarar. Você percebe os sinais, mas escolhe ignorar porque não quer perder. Só que ao fazer isso, você já está se perdendo. Você começa a mandar mensagens sem vontade, só para manter contato. Começa a puxar assunto sem interesse real, só para não deixar morrer. Começa a aceitar qualquer resposta, qualquer atitude, só para não ficar sem ela. Isso não é conexão, isso é apego. E o pior, quanto mais você força, mais artificial tudo fica. A conversa perde sentido. Os encontros perdem energia. A presença dela deixa de ser algo natural e vira algo que você precisa lutar para ter. E aqui vai a verdade final que você precisa ouvir. Se está difícil demais, já não é para ser. Relacionamento não é sobre quem se esforça mais, é sobre troca. Se só um lado está sustentando, o fim já começou. Só ainda não foi dito em voz alta. Então, para um segundo e seja honesto com você mesmo, você está vivendo algo leve ou está lutando para não perder alguém que já está indo embora, porque essa resposta muda tudo.